vocês podem ter percebido que as minhas leituras elas não são tanto contemporâneas, né? Foram do século XVIII, com Dostoiévski e Werther, né, do Galter. E hoje nós vamos tratar de um livro um pouquinho mais antigo, que foi simplesmente uma das primeiras autobiografias escritas na história. O livro de hoje, meus amigos, é Confissões de Agostinho, ou de Aurelius Agostinis, né, que era o nome dele primeiro, antes de ser Agostinho. E eu tenho essa maravilhosa edição aqui, tá? E é da coleção Dos Pensadores, que é o segundo livro da coleção que eu leio, que aliás eu ganhei essa coleção. O primeiro foi este aqui, tá? A História da Filosofia, de Will Durant. E todos eles são verdes, menos esse que tem o diferencial dele de ser marrom, mas eles são muito bonitos, tá? Eles são de capa dura e com esse detalhamento todo em dourado, tá? E é da editora Nova Cultural. Ele foi publicado no ano 2000. Esse do Will Durant, acho que é o primeiro, a introdução, tá? Eu não tenho a sequência deles, mas eu ganhei 9 livros contando com esses dois. E eu separei eles em datas de cada pensador, né? Eu tenho da História da Filosofia, Santo Agostinho, vou falar em ordem, né? História da Filosofia, Pré-Socrático, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Montaigne, Francis Bacon, Galileu e David Hume. E aí eu separei em datas, né? Porque datas que eles nasceram. E esse livro ele foi traduzido, eu vou olhar aqui para você certinho, ele foi traduzido por J. Oliveira Santos e Ambrósio de Pina. Como eu disse, publicado em 2000, antes de eu nascer. E a edição dele de capa dura, ela é diferente da capa dura de hoje, tá? É aquela capa dura antiga que mais parece com couro, daquelas bíblias, sabe? E esse livro aqui é a Confissões de Agostinho. Tá escrito Agostinho aqui porque ele é dessa coleção dos pensadores, é como se fosse uma biografia dos pensadores, sabe? E é uma coletânea de vários trabalhos importantes de cada pensador. Esse aqui da História da Filosofia, ele junta vários pensadores diferentes, de Platão até a filosofia americana, que eu esqueci o nome do povo da filosofia americana. Mas, olha, Agostinho não precisou porque ele já é uma autobiografia, tá? Eu decidi não fazer esse vídeo explicando tudo sobre o livro, porque esse é um livro muito denso. Ele tem 400 e poucas páginas, não parece, porque essa edição aqui dos Pensadores, né, da Nova Cultural, ela parece muito fina. E os livros muito finos que parecem tem 200 páginas no mínimo. O da História da Filosofia tem 500 e pouco, esse aqui tem 400, a Confissão de Agostinho. E eu não vou tentar me expandir a explicações muito tensas, né, das suas teorias, porque esse livro ele contém tanto teologia, filosofia, antropologia, sociologia, psicologia. Então, se eu fosse ter, né, essa disposição, o vídeo ficaria muito longo. E como alguém que já disse, né, que quando ele fez a biblioteca dos livros de Agostinho, que Agostinho escreveu, ele colocou assim na porta da biblioteca: olha, quem disse que já leu todos esses livros é mentiroso, porque são vários livros. Esse aqui é um livro muito denso, esse aqui é o principal livro de Agostinho, tá, pra gente entender. E eu vou me conter a falar sobre a estrutura do livro, sobre um pouco do contexto em que ele foi feito, tá, um pouco do que de Agostinho, assim, porque é uma autobiografia, eu vou ter que falar dele. E se vocês notarem, se minha voz estiver estranha, porque eu tô com alergia, mas vamos lá falar sobre o livro, tá? Agostinho, ele nasceu em 354, né, depois de Cristo, e é interessante por quê? Porque esse livro ele foi possibilitado por uma parada que aconteceu antes, por um acontecimento que aconteceu antes dele, que foi em 313, que foi a assinatura do Edito de Milão, por Constantino. O que aconteceu nisso? Nessa, nessa assinatura, nesse Edito de Milão, eles assinaram que os cristãos não seriam mais perseguidos por Roma. Porque nós temos Nero, né, que incendiou Roma, metade da Roma, e pôs a culpa nos cristãos. Isso veio por gerações dos imperadores, até Constantino ser cristão, se converter ao cristianismo e falar: olha, chega. Então, nesse momento, a teologia foi liberada. Agostinho é um teólogo, filósofo, né, psicólogo e tudo mais, principalmente teólogo.
tá? E por isso que esse livro foi possibilitado, que ele nasceu um pouco depois do Edito de Milão. E o livro de Agostinho foi escrito em 413, uns 17 anos antes dele morrer. E aí, o que acontece? Esse livro aqui, como nos livros mais antigos, nós vemos que os capítulos são separados em livros, tá? Então nós temos aqui 13 livros, ou seja, 13 capítulos, subcapítulos e o livro é versado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, nós temos o livro 10, que é o livro preferido de muita gente. Nós temos o subcapítulo 1 e nós temos o verso 1. E esse verso, ele vai seguindo até o final do livro, tá? E esse verso é contínuo, ele não muda de assunto a verso, é um assunto contínuo, tá? E a escritura do livro é essa, tá? De escrita, de separação mesmo. E Agostinho, ele escreve o seguinte, ele escreve como se fosse um diário, só que a diferença disso é que ele escreve como se fosse um diário para Deus. É uma oração, é uma constante oração, nós vemos constante agradecimento aqui pela graça, constante confissões mesmo, que é o nome do livro, sobre os pecados de Agostinho. E isso que é o diferencial, isso que é o interessante também, porque é como se fosse sempre uma conversa. Ele sempre no livro dialoga com Deus sobre as suas teorias, sobre os seus pensamentos, sobre os seus pecados passados, pecados futuros. E a divisão dele acontece da seguinte forma. Do livro 1 até o livro 9, ele vem falando sobre a infância dele. Ele realmente fala de tudo da infância dele, tá? Ele fala quando ele nasceu, sobre o desejo pecaminoso que já existia dentro dele. Ele fala quando ele era adolescente que ele gostava de roubar mangas, né? Roubar mangas do vizinho, só para sentir o prazer de roubar. Era isso que ele queria. E ele vai contando as experiências dele, né? Como ele é professor de retórica antes de ser convertido ao cristianismo. E ele vai contando as experiências dele, os estudos dele. Ele não era um aluno tão aplicado assim, então ele vai contando que ele não gostava muito de estudar. Ele não gostava muito da língua grega. Ele só entendia a língua original, latim, tá? E aliás, ele nasceu em Tagaste, da África, que era uma província romana, tá? Que tinha na África. E aí, ele vai contando, do livro 1 até o livro 9, sobre as coisas passadas. Chega no livro 10, ele fala, olha, agora eu vou contar os meus pecados presentes, né? Vou contar quem eu sou no presente. Então ele vai conversando sobre o que ele é no presente, ele tem a intenção de melhorar, ele tem a esperança de melhorar dos pecados dele no presente. E no livro 11 até o livro 13, ele faz teorias sobre Gênesis 1. Então são 100 páginas mais ou menos sobre Gênesis 1, tá? Que fala no princípio Deus criou os céus e a terra. Então ele faz uma aplicação literal, tá? Depois ele trata de forma alegórica, ele trata sobre o tempo, na percepção que a gente vê. E essa é a separação do livro. É assim que acontece a separação do livro. Eu vou contar um pouco agora sobre a vida de Agostinho mesmo, tá? Para vocês entenderem. E aqui, ó, Agostinho, como eu disse, ele nasceu na África, em Tagaste. E os pais dele não eram tão ricos assim. O pai dele esforça para que ele tenha um bom estudo, pega dinheiro emprestado com um amigo romano e ele vai estudar, sabe, em outra cidade. Ele vai estudar retórica e se torna professor de retórica. Ele se interessa pela filosofia por conta de Cícero. O único livro de Cícero que eu conheço é aquele sobre retórica mesmo, né, sobre orações, oratória. E esse livro de Cícero já se perdeu há muito tempo. Ele conhece a filosofia por Cícero, por causa da elegância de Cícero de escrever. E aí ele se aproxima da filosofia. E nós vemos aqui uma intensa busca pela verdade. Agostinho sempre procura a verdade. Então nós vemos essa angústia de um homem que precisa de algo e não sabe o que é. Essa verdade ele não conhece, ele não sabe, então ele sempre procura. Então ele vai nos movimentos maniqueístas, que é aquela parada mais assim, olha, existe um bem e um mal, sabe? Existe como se fosse dois deuses, que um criou as coisas boas, o outro criou as coisas ruins.
e tudo mais. E a parada era a seguinte, também tinha a questão de, olha, tinham santos no maniqueísmo, e esses santos eram como semideuses e tudo mais. Era uma deturpação do cristianismo ali, muito grande. Agostinho vê que isso é uma grande mentira. Ele se aproxima do neoplatonismo, então nós vemos muita referência a Platão aqui. Agostinho bebe muito de Platão, assim como o Tomás de Aquino, né, posteriormente vai beber muito de Aristóteles. Então Agostinho ele bebe muito dessa fonte de Platão e ele não conhece a verdade ainda. Ele passa pelos maniqueístas, passa pelo neoplatonismo e ele ainda procura a verdade. E a mãe dele, Mônica, nesse tempo, desde que ele nasceu até que ele tá lá, ela ora, chora para que ele conheça a verdade, no caso do evangelho. E assim, Agostinho, nesse tempo, ele buscava a verdade. Ele não era casado, mas vivia com uma mulher. Teve até um filho, né, Adeodato, que morreu na juventude. Ele separa dessa mulher. Ele sofre muito por separar dessa mulher. Mas aí até que ele conhece o catolicismo, que era a única religião ali, não tinha um protestantismo ainda. E ele era católico no sentido de que todas as igrejas se chamavam católica, porque o católico, né, na nossa língua, no português, é universal. Então não tinha denominação de igreja. Todas eram católicas porque todas pregavam a mesma coisa. Agostinho se aproxima muito do Santo Ambrósio. E assim, Agostinho ele tinha uma visão, ele buscava a verdade. Nesse tempo, ele já tinha largado o neoplatonismo, os maniqueístas já tinham largado há mais tempo ainda. E ele tinha a Bíblia, já. E ele se trancou com dois amigos em um lugar, né, numa pensão mesmo. E tinha um jardim e tudo mais, e eles buscavam a verdade através da Bíblia. Só que não através do catolicismo, mas através da Bíblia. E ele começou a frequentar as reuniões do Santo Ambrósio. E ele foi, né? E assim, a conversão de Agostinho, como foi? Chegou um amigo deles, eu não vou lembrar muito de nomes, tá? Mas chegou um amigo deles nessa casa onde eles estavam morando, porque Agostinho ele tinha a visão de ser monge, tá? A princípio ele queria ser monge, um monge para conhecer a verdade, buscar somente a verdade, ele queria fazer isso da sua vida, e eles estavam realmente fazendo isso. Então, esse amigo dele foi contar a história de Santo Antão, que até o meu papel de parede, o quadro de Santo Antão. O Santo Antão é o seguinte, ele foi um padre que foi pro deserto se isolar como monge, e lá ele enfrentou seus demônios, enfrentou seus próprios pecados e venceu. Por isso ele é chamado de Santo Antão, tá? E Agostinho vendo isso, ele falou, nossa, que coragem, porque Agostinho ele tava sempre numa dessas assim, olha, eu quero a verdade, mas eu ainda quero as coisas do mundo, sabe? Eu quero a verdade, mas eu ainda quero o principal defeito, o principal erro de Agostinho eram as mulheres, tá? Então ele sempre tinha isso muito apertado no coração dele. Então ele sempre ia pra verdade, voltava para as mulheres, ia pra verdade, entendeu? Ele sempre tinha essa dualidade. Até que ele viu isso, começou a chorar copiosamente por conta disso. E aí ele foi pro jardim, porque ele tava chorando muito, muito, muito. Foi se isolar no jardim. E ele ouviu uma voz de criança, como se fosse um canto, falando assim, olha, toma e lê, toma e lê. Ele pegou a Bíblia, abriu num escrito de Paulo, se eu não me engano, em Coríntios, em que fala, olha, você não vai viver mais segundo os padrões do mundo, nem segundo as bebedeiras, nem as concupiscências da carne e tudo mais. E depois disso ele nunca mais quis aquilo, nunca mais quis aquela vida com as mulheres que tanto angustiava ele. Agostinho foi para a igreja católica, se eu não me engano, de Santo Ambrósio mesmo, ou de outra pessoa. E aí ele começou a frequentar, né? E aí teve uma reunião porque precisava de um bispo. Só tinha um padre ali, só tinha uma pessoa para conduzir o culto e tava muito complicado. E aí o que aconteceu? Eles votaram e foi unânime a votação, tá? Olha, nós queremos Agostinho. E nessa parte ele começou a chorar porque ele queria ser monge. Ele não queria atuar nas atividades da igreja. Ele começou a chorar e falar, olha Deus, por que eu? Ele não queria de jeito nenhum atuar nas atividades da igreja. Mas ele atuou, o padre morreu, ele assumiu o lugar dele.
E é esse Santo Agostinho que nós conhecemos hoje, tá? Basicamente é isso. E ele fugiu, tá? Um pouco antes dele morrer, porque estava tendo uma invasão ali onde é que ele morava. E ele morreu em paz, até, uns 70 e poucos anos. Eu não vou me estender demais, porque seria muita soberba que falar demais, falar em detalhes desse livro. É um livro muito denso, é um livro pequeno até, não pequeno, né, mediano, tem 400 páginas em si. Mas ele é muito denso porque ele faz reflexões profundas sobre atividades que ele teve, atividades que ele tem, faz reflexões psicológicas, teológicas ao mesmo tempo, e você tem um pouco de tempo para parar, para pensar em tudo que ele está falando. Então eu só queria colocar vocês a parte do que é Confissões de Agostinho. É um livro autobiográfico, como um diário, que foi escrito por Agostinho, tá? Em 413. E olha, Agostinho ele foi muito importante, tanto para a teologia, quanto para a filosofia, e quanto para a psicologia também, e fez questões sociológicas muito importantes. Eu quero, mais tarde, me aprofundar mais em algumas teorias dele, porque é preciso de tempo, tá? Um vídeo de 15 minutos, de 16 minutos, não pode nos aprofundar nesse maravilhoso livro, nesse homem grandioso que foi Santo Agostinho. Mas eu queria colocar vocês à parte de como é, tá? Do que se trata esse livro. Esse livro aqui ele é vendido em várias edições, tá? Essa aqui é a mais antiga que eu ganhei, mas tem uma ediçãozinha de bolso também. Eu não sei de qual editora, mas ela é a mais completa atualmente. E é isso, tá? Eu vou me aprofundar mais em teorias de Agostinho sobre psicologia, teologia, filosofia, porque eu creio que é preciso sim, porque esse homem tem muito a agregar para nós. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês não tenham ligado para minha voz com alergia. E compartilhem, deixem seu like. E se inscrevam no canal, tá? Porque eu não gravei vídeo sábado, mas tem vídeo toda semana. E é isso aí, gente. Vamos falar mais sobre teologia, sobre filosofia, antropologia, sobre Santo Agostinho, tá? Esse livro aqui, leiam esse livro que vocês vão ficar perplexos de quanta teologia e como eram os cristãos medievais, tá? Respeitáveis, como Agostinho era. E vocês vão ficar estupefatos de fato, tá? E é isso, gente. Até o próximo vídeo.